O economista Luiz Gonzaga Beluso, desde o período eleitoral, tem indicado que considera insuficientes as políticas de impulso à demanda que foram características, ou que teriam sido características do primeiro ciclo petista, incluindo aquelas de natureza distributiva. Ele considera que essas medidas não teriam hoje o mesmo efeito positivo, em função da mudança do cenário nacional e internacional. Ele propõe que o terceiro governo Lula promova um novo arranjo produtivo, que sem um novo arranjo produtivo, o país não consegue retomar uma via sustentável de desenvolvimento. Sua principal sugestão para este novo arranjo produtivo, a principal sugestão de Luiz Gonzaga Beluso, é a criação de uma superestatal da energia, fruto da fusão entre Petrobras e Eletrobras, cujo controle estatal deveria ser retomado. De acordo com Beluso, o modelo de privatização da Petrobras, ocorrido na Bolsa de Valores, ele poderia da Eletrobras, ele poderia ser alterado sem a necessidade de qualquer aprovação legal. Bastaria a União ampliar sua participação no capital da própria, retomar a sua maioria do capital da própria empresa. O que vocês pensam sobre essa análise de Beluso e sobre essa sua proposta? Com a palavra, Valério Arcari. Eu acho uma boa ideia. Acho uma ideia muito boa. Não sei se você sabe, Breno, eu sou amigo do Beluso porque nós compartilhamos a preferência pelo Palmeiras e a vida nos deu oportunidade de alguns encontros produtivos, embora nós venhamos de tradições na esquerda diferentes. Como vocês sabem, eu fui educado desde muito jovem, desde o processo da Revolução Portuguesa, alinhado com as posições herdeiras do marxismo de Leon Trotsky, e Beluso sempre esteve numa posição entre Marx e Keynes, né? Construiu ali uma unidade efetiva. Essa sua formação no marxismo de Leon Trotsky também pode ser atribuída ao excesso de antibióticos? Não. Não, é um momento de máxima lucidez. A sua intervenção é a confirmação do momento febril. Mas, voltando ao tema, a questão de fundo, e eu creio que o Beluso tem razão, é que o Brasil é um país especial, digamos, no contexto da economia capitalista contemporânea. Nós estamos na periferia, mas na periferia somos o país mais industrializado, que tem o maior mercado de consumidores de bens duráveis, portanto, uma semi-periferia. Os liberais construíram um conceito que é que o Brasil seria uma economia emergência. Na verdade, o Brasil é um país híbrido. Ele tem elementos de um país periférico e tem elementos de uma submetrópole. A questão de fundo é que nós estamos com um capitalismo estagnado. E isso é a chave da crise econômica e da crise social. O Brasil está andando de lado desde pelo menos 2015. Esse é o contexto. Para voltar a crescer, a questão decisiva, com amplíssima confirmação em pesquisa empírica, é um aumento da taxa de investimento. É necessário que, em proporção do PIB, a taxa de investimento saia dos patamares nanicos em que ela está hoje, muito abaixo da média histórica, mesmo considerando o crescimento lento posterior ao final dos anos 70, início dos 80, é necessário aumentar a taxa de investimento. E isso depende fundamentalmente de uma ação do Estado, do investimento estrangeiro ou do investimento do capitalismo privado brasileiro. O capitalismo privado brasileiro, nós já aprendemos, né, Zé, desde o fim da ditadura, que é a burguesia brasileira, se não tiver o impulso do Estado de um lado ou o investimento externo do outro, ela não toma iniciativa, não corre o risco. A aposta dos neoliberais, por isso o dogma de que há um mandamento secreto de Moisés que não foi revelado à humanidade quando ele desceu do Monte Sinai, que é que tem que haver austeridade fiscal, essa aposta ela repousa numa estratégia de favorecer o investimento estrangeiro, essencialmente articulada com
uma imensa montanha de entesouramento de capitais disponíveis no mundo, desde que mudou a orientação de Washington em relação à China. Não sendo investimento estrangeiro, a melhor hipótese é que aumente o papel do Estado como investidor. E a ideia de uma grande empresa, que seria, a Petrobras já é a maior empresa brasileira, mas a ideia de uma holding que surja de uma fusão da Petrobras com a Eletrobras, quando nós pensamos a necessidade de uma estratégia de transição energética, é uma ideia criativa. Não me surpreenda que vem da mente do Beluso, que é uma das inteligências mais criativas que nós temos entre nós, meu querido colega palmeirense, Breno. A gente não ouviu o que você disse, Breno. José Dirceu com a palavra. Acredito que é inexorável que o Brasil tenha uma empresa de energia, que a Petrobras seja a coluna vertebral dela, até porque os países capitalistas as têm. A França acabou de estatizar o setor de energia nuclear e, na verdade, caminha para ter controle sobre o setor de energia. E se nós olharmos para os países como a Noruega, os países do Golfo, certo? Todos eles, aliás, o Catar tem uma empresa que já está evoluindo para uma empresa de energia já preocupado com a transição ambiental também. Isso acho que a proposta do Beluso tem sentido. A questão de aumentar a taxa de investimento, né, de o país crescer, pode ser, evidentemente, estimulada pelo consumo. Não é pouco. Aliás, uma das razões porque o Brasil não caiu numa depressão econômica com Covid foi o estímulo de 1 trilhão praticamente de reais. E se tivesse continuado a política de estímulo e não aumento da taxa de juro, nós deixamos de aumentar, vamos supor, em 500 bilhões para investimento e estamos pagando em juros do serviço da dívida agora mais 500 bilhões. Agora, por outro lado, as cadeias produtivas estão mudando no mundo. O Brasil não pode e não deve continuar dependente no setor de fármacos, biotecnologia, indústria química, de tecnologia de informação, certo? De importação. Né? Se o Paquistão e a Índia entrarem em guerra, o Brasil não tem IFAs para a sua indústria farmacêutica. Nós já vimos na pandemia o custo, fora que nós gastamos 50 bilhões de dólares de déficit na balança comercial do setor químico, não temos fertilizantes, é uma aberração. Então, acredito que a reorganização industrial, uma neo-industrialização, parte do setor energético, incluindo petróleo e gás, das novas tecnologias, e parte também de uma reorganização das cadeias produtivas mundiais e da indústria brasileira, e do papel dos bancos públicos e do Estado. A questão da Eletrobras, eu não conheço a ponto de discordar do professor Beluso, mas pelo que eu li e acompanhei a votação da legislação que permitiu a privatização, para o governo reassumir o controle, eles estabeleceram uma série de travas legais e de travas com relação à participação acionista, apesar que o governo tem 30% da participação e não pode exercer os 30%. Isso talvez seja inconstitucional. Acredito que há brechas realmente para discutir a criação de uma holding. Se precisar do Congresso Nacional, temo que nós não tenhamos maioria para fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, eu concordo que não dá para pensar o crescimento econômico brasileiro só com estímulo do aumento da demanda a partir de programas sociais, salário mínimo, aposentadoria. Agora, por outro lado, também eu não acredito que o Brasil possa voltar a crescer sem uma reforma tributária, sem desconcentração, porque o principal elemento da concentração de renda é os juros reais, que concentra a renda na imensa maioria da população, inclusive do setor produtivo, e a estrutura tributária que, em vez de distribuir renda, concentra. Está de cabeça para baixo. Né? Quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos, não, ou não paga. Né?
Nós somos um dos últimos países que tem uma estrutura tributária apoiada em impostos de consumo, em produtos, e não de riqueza, renda e patrimônio. Isso precisa mudar. Acho que esse é o principal problema do Brasil. Agora, evidentemente que caminhar para uma proposta que combine o aumento do poder aquisitivo, o aumento da demanda, com uma reorganização do setor produtivo, tendo como eixo a transição energética e ambiental, tendo o setor energético sob controle estatal como carro-chefe, certo? Tem um acordo sobre isso. Joana Salem, com a palavra. Bom, eu acho que nessa proposição do Beluso existem dois focos de política econômica que podem ser articulados, mas que são diferentes, né? Um é uma política de incentivo ao consumo e o outro é uma política de investimento produtivo, né? Sobre a primeira, a política de incentivo ao consumo, eu acho que nada vai ser igual, na realidade, ao que aconteceu no período do lulismo de 2003 a 2010, né? Pensando nos mandatos Lula 1 e 2. Porque naquele período, como já foi largamente debatido, o cenário internacional era muito mais favorável, né? E agora a gente vive um cenário internacional muito mais desfavorável, com alta dos preços da energia, alta dos preços do petróleo, com uma situação interna brasileira também bastante descontrolada em termos de colapso social, colapso do Estado e colapso econômico, né? Então, a situação é muito diferente, é difícil fazer qualquer termo de comparação, né, entre o que foi o lulismo nos primeiros dois governos e o que vai ser o Lula 3. O que eu acredito é que, assim, uma política de aumento da demanda, ou da demanda efetiva, né, como dizem os keynesianos, nos governos do lulismo, Lula 1 e 2, tiveram esse efeito interessante de ampliar o consumo de bens de consumo que eram típicos de classe média e que passaram a entrar no consumo da classe trabalhadora, né? Então, por exemplo, TV de plasma, linha branca, trocar geladeira, comprar micro-ondas novo. Então, essas políticas de incentivo ao consumo melhoraram a qualidade de vida da classe trabalhadora de uma maneira palpável, ao ponto, inclusive, de alguns confundirem e acharem que era possível, com esse novo consumo, chamar a classe trabalhadora de nova classe média, né? Simplesmente porque estava consumindo novos bens, tipicamente da classe média. Mas a gente sabe que não é o consumo que define a classe social, né? Agora, qual a situação de hoje? A situação de hoje é que as pessoas que tem mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Então, quem tem fome não vai comprar uma TV de plasma, né? Quem tem fome vai primeiro garantir as suas necessidades básicas, vai garantir vestimenta, vai pagar o aluguel, vai comprar comida, vai alimentar os filhos, enfim, na melhor das hipóteses, né, até tá morando na rua, vai conseguir um lugar para morar. Então, acho que a dimensão do buraco que a gente se meteu é tão grande que quando a gente fala de política de incentivo ao consumo hoje, a gente está falando de algo completamente diferente mesmo do que se falava há 10 anos atrás, né? Porque a gente está partindo de um patamar muito inferior ao que se partiu em 2003, né? Agora, no que diz respeito à política de investimento produtivo, eu assisti há alguns meses atrás um 20 minutos, Breno, com a Esther Dweck, que tinha como pergunta: é possível reindustrializar o Brasil? E até hoje eu penso em algumas coisas que a Esther falou. Esther, aliás, que, se não me engano, está na equipe de transição em algum lugar ali, coordenada pelo Guilherme Mello, né, pela equipe econômica. E eu acredito que tem alguns pontos do que ela falou que são interessantes, e, na verdade, eu vou focar só em um, que é, bom, criar uma grande estatal de energia, mas com qual tipo de energia, né? Acho que esse é um impasse que a esquerda vive hoje, que é preciso atualizar estrategicamente o pensamento ecológico, né? E reproduzir o pensamento estatista dentro de uma matriz industrialista do tipo século XX, pode ser um tiro no pé, né? O Lula na COP27 mostrou que inclusive parte da agenda internacional, do brilho internacional que o Lula possui no cenário mundial, a nova relação com o ambientalismo, com o debate ecológico, com os povos indígenas, etc. Então, ok, criar uma grande estatal de energia baseada em qual matriz? Baseada numa nova matriz ou num programa de transição
né, para dialogar ali com o trotskismo do Valério Arcari, um programa de transição energética, né? Como se faz um programa de transição energética? Aí tem técnicos no Brasil capazes de fazer isso. O Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas muitíssimo bem informadas para fazer esse tipo de trabalho. Eu espero que o governo contrate essas pessoas.